E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E talvez o pessoal nem consiga entender, falar assim, mas por que ele fica fazendo essas manobras malucas? Há uma espécie de protocolo a ser seguido na última semana de uma competição, tá? Que o objetivo tem de desidratar você para que você tenha o máximo possível da pele colada no músculo e fazer com que os seus músculos fiquem preenchidos de uma substância chamada glicogênio. O glicogênio, ele vem do consumo de carboidrato. Quando você come um carboidrato, seu corpo não sabe o que é carboidrato, ele sabe o que é glicose. Todo carboidrato que você ingere, pão, arroz, macarrão, batata, biscoito, é convertido numa substância chamada glicose. A glicose, ela tem dois caminhos no seu corpo. Manter a sua glicemia sanguínea, que é a passagem de glicose nos seus vasos sanguíneos para alimentar tecidos anaeróbicos. Tecidos que não dependem de oxigênio, dependem de glicose. E no tecido hepático, no nosso fígado, a formação de uma outra substância chamada glicogênio, que preenche a nossa musculatura. Ela entra na nossa musculatura e ela é responsável pelo quê? Pela energia dos nossos movimentos de força. O que um atleta quer na última semana? Fazer o que nós chamamos de desidratação por superidratação de água. Então, digamos que o campeonato é sábado. No domingo, o cara começa tomando 5 litros d'água. No domingo anterior. Na segunda, ele sobe para 6. Na terça, ele sobe para 7. Na quarta, ele sobe para 9 litros d'água. É muita água. Quando você toma 9 litros de água, que é uma quantidade muito acima do que você precisa, você inibe 2 hormônios. O hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. E aí você, quando inibe esse hormônio antidiurético, você começa a eliminar água. E um outro hormônio chamado aldosterona. Os 2 hormônios responsáveis pela retenção de líquidos no seu corpo. Você é feito basicamente de líquidos. Então o seu corpo quer segurar líquidos para te manter vivo. Quando você ingere líquido demais, o seu corpo inibe esses hormônios para você expelir. Só que você do nada faz um corte. Então você está tomando 9 litros, no outro dia você vai lá e toma 3. Pelo menos na época que o Sardinha estava competindo, principalmente era muito isso. Quando você faz esse corte seco na água, você inibiu esses 2 hormônios, então seu corpo está eliminando água pra caramba, esperando que você beba muita água. Só que você não bebe. Então o que você faz? Desidrata. De uma forma saudável, vamos dizer assim, sem o uso de diuréticos. Dando uma hackeada no teu corpo. Uma hackeada no seu corpo, sem uso de diuréticos. Entendi. Você pode fazer isso usando diuréticos. Os diuréticos tiram água do corpo. Enquanto você faz isso, você mantém uma ingestão baixa de carboidrato para que o seu corpo vá perdendo glicogênio. Então, por isso os full bodies do Sardinha. Fazer o corpo todo. Treino full body, treinar o corpo inteiro, para que você vá retirando as suas reservas de glicogênio, para no dia do carb up, o dia que geralmente é 24 ou até 48 horas, depende do atleta, ele ingere uma quantidade altíssima de carboidrato e o seu corpo, na carência desse carboidrato, por ter perdido no tecido muscular, repõe. E aí você consegue estufar seus músculos e desidratar a tua pele para você chegar cheio e definido. Então, uma espécie de protocolo de finalização para uma competição. Entendi. E é interessante porque... Cada um tem o seu protocolo, mas basicamente todo mundo faz quase é esse, entendeu? Aí cada um dá, tem uns que não desidrata tanto, tem outros que não corta água, tem outros que corta, mas é basicamente isso. E é interessante, né, Sardinha, porque existem outros esportes que fazem o carb up. Por exemplo, corredores é muito comum ele reduzir um pouco o carboidrato, não nesse nível de agressividade, mas ele reduz e faltando um período para competição, 24, aí depende do preparador dele, ele faz uma alta ingestão de carboidrato para quê? Para que o glicogênio dele esteja no talo e ele consiga ser muito forte e capaz de percorrer aí uma longa distância, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Também fazem um carb up. E eles às vezes nem sabem.
Mas esse é um carb up, é um processo fisiológico que você gera no seu corpo para fazer uma reestocagem máxima de glicogênio dentro do tecido muscular. Entendi. Muita ciência que tem na parada, não é só Muito. levantar peso. Muito. Muito. Entendi. Nós temos, sim, em diversas zonas, temos PhD de alguma coisa. Empírico, né? Empírico, assim, tipo, na prática. Vai pegando. 90% dos atletas não tem muita noção do mecanismo fisiológico. Mas Mas pra eles fazer. escutam os mais antigos, né? Ou faz faz porque é a prática do tipo, ó, é assim, acabou. Todo é mundo o feeling, faz, né? todo mundo faz mais ou menos por aí.